A chuva que castigava o sul da Bahia naquela tarde de terça-feira não era apenas água. Era uma cortina física, densa e morna, que transformava a paisagem da rodovia Ilhéus-Itabuna em um borrão cinzento e perigoso. O limpador de para-brisas do sedã prateado, um modelo de luxo que já vira dias melhores, lutava inutilmente contra o volume do aguaceiro, rangendo em um ritmo frenético que parecia marcar o tempo da respiração ofegante de Hélio. No banco do passageiro, Luísa mantinha os olhos fechados. Aos 26 anos, ela possuía aquela palidez de quem vive sob a luz fria de escritórios com ar-condicionado, uma pele que agora estava coberta por uma fina película de suor nervoso. O enjoo da viagem, somado às curvas fechadas e aos buracos da estrada vicinal de terra em que haviam entrado há 40 minutos, revirava seu estômago. Falta pouco, Hélio murmurou, mais para si mesmo do que para a filha. Suas mãos apertavam o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ele cheirava a cigarro velho e a um desodorante cítrico barato que tentava mascarar o odor azedo do medo. É logo ali, a fazenda Pedra Alta. Você disse isso há meia hora, pai. Luísa respondeu sem abrir os olhos. Onde estamos? O GPS do celular morreu quilômetros atrás. É uma região de vale. O sinal é ruim. Mas o Murilo vai ajudar. Ele é um homem de honra. Luísa abriu os olhos e olhou para o pai. Havia algo errado. Hélio sempre fora um homem de esquemas, de rolos, de sorrisos fáceis e promessas vazias, mas nunca o vira assim, acuado, trêmulo, olhando para os retrovisores a cada 30 segundos, como se o diabo estivesse no banco de trás. Pai, que tipo de consultoria é essa que exige que eu venha pessoalmente num lugar onde nem o Google Maps chega? Eu tenho prazos no escritório. A auditoria da empresa começa segunda-feira. Esqueça a auditoria, Luísa. Hélio gritou, e o som de sua voz quebrou a tensão abafada do carro, substituindo-a por um pânico agudo. Ele percebeu o exagero, engoliu em seco e baixou o tom. Escute, filha, a situação é mais complexa. O Murilo precisa de alguém de confiança absoluta. Ele tem ativos rurais que precisam ser blindados. É coisa grande. A comissão vai pagar seu salário de 5 anos. Confie em mim. O carro derrapou na lama vermelha, o barro argiloso típico da região cacaueira, conhecido como maçapê quando seco, mas que molhado virava um sabão traiçoeiro. Hélio corrigiu a direção com um golpe brusco. Diante deles, surgiram 2 pilares de pedra cobertos de limo e uma porteira de madeira maciça, enegrecida pelo tempo. Não havia placa, apenas a mata atlântica densa, escura e impenetrável, abraçando a entrada como uma boca verde. Hélio parou o carro. Ele não desligou o motor. A chuva tamborilava no teto metálico com a violência de granizo. Chegamos. E agora? Luísa perguntou, observando a casa grande que se erguia no final de uma alameda de palmeiras imperiais, uns 200 metros adiante. Era uma construção antiga, de varandas largas, telhas coloniais manchadas de musgo e janelas altas. Parecia uma casa que respirava, inalando e exalando a umidade da floresta. Agora você desce. Hélio puxou um envelope pardo grosso debaixo do banco. Pegue suas malas. Vá até a casa. Entregue isso ao Murilo, só a ele. Você não vem? Eu preciso manobrar. O carro pode atolar se eu entrar ali. O terreno parece instável. Vou te esperar aqui, ver se você entra. Luísa sentiu um calafrio que nada tinha a ver com o ar-condicionado. Pai, isso é ridículo, está caindo o mundo lá fora. Vamos entrar com o carro. Desça, Luísa. Ele destravou as portas. Pega as malas e vai, é para o seu bem. A urgência na voz dele a empurrou para fora. Luísa abriu a porta e a chuva a atingiu imediatamente, encharcando sua blusa de seda e transformando seus cabelos escuros em cordas pesadas. Ela correu para o porta-malas, que se abriu com um clique. Puxou sua mala de rodinhas e uma bolsa de ombro. O barro engoliu as rodas da mala instantaneamente. Pai, ela gritou tentando se proteger da chuva com a mão. Hélio não olhou para ela. Ele engatou a ré. Os pneus cantaram, patinando na lama, jogando um jato de sujeira marrom nas pernas de Luísa. O carro girou. O motor rugiu em protesto,
e ele acelerou de volta pela estrada, desaparecendo na cortina de água e neblina em segundos. Luísa ficou paralisada. A mala tombou de lado na lama. O envelope pardo, protegido por um plástico, estava apertado contra seu peito. O som do motor desaparecendo foi engolido pelo barulho ensurdecedor da chuva na mata e o trovão que estremeceu o chão sob seus pés. Abandonada. Ele a havia abandonado. Ela olhou para a casa. Uma luz amarela, fraca, acendeu-se na varanda. Alguém estava lá. Sem opção, arrastando a mala que agora pesava 1 tonelada por causa do barro travando as rodas, Luísa caminhou pela alameda. A cada passo, seus sapatos de escritório afundavam, destruídos. A natureza ali era agressiva, cheirava a terra molhada, a jaca podre no chão, a fermentação. Ao chegar à escada da varanda, estava tremendo incontrolavelmente. Um homem estava parado no topo dos degraus, protegido pelo telhado. Ele era alto, de ombros largos, vestindo uma camisa de flanela xadrez desbotada e calças jeans surradas enfiadas em botas de borracha preta. Ele segurava uma xícara de café fumegante e olhava para ela não com surpresa, mas com uma espécie de cansaço resignado. Ele não ficou nem para o café. A voz do homem era grave, rouca, competindo com o barulho da chuva. Luísa subiu os degraus, deixando poças de água e lama no assoalho de madeira nobre da varanda. Quem é você? Murilo Aragão. Dono dessa lama toda. E você deve ser a Luísa. Meu pai, ele foi embora. Ele disse que ia manobrar. Murilo soltou uma risada curta, seca, sem nenhum humor. Ele tomou um gole do café. Hélio Sampaio nunca manobra, moça. Ele foge. Entre. Antes que pegue uma pneumonia e eu tenha que explicar para o delegado por que tem um cadáver na minha varanda. A sala da casa grande era imensa, com pé direito duplo e vigas de madeira expostas que pareciam costelas de uma baleia gigante. Havia poucos móveis. Um sofá de couro antigo rachado, uma mesa de centro feita de um tronco de árvore e estantes abarrotadas de livros e peças de trator. O cheiro era de café, fumo de corda e mofo antigo. Murilo jogou uma toalha grossa para ela. Se seque. Vou ler o que tem nesse envelope que você está segurando como se fosse um escudo. Luísa entregou o envelope. Suas mãos tremiam tanto que ela quase o deixou cair. Enquanto ela secava o rosto e os cabelos, observou Murilo rasgar o papel. Ele leu o conteúdo em silêncio. A expressão dele endureceu. Uma veia pulsou em sua têmpora esquerda. Aquele filho da puta! Ele sussurrou. O que diz aí? Luísa perguntou, a voz falhando. Murilo caminhou até ela e entregou o papel. Era uma folha de caderno pautado, escrita à mão com a caligrafia nervosa de Hélio, grampeada a um contrato formal de reconhecimento de dívida datado de 2005, com selos de cartório amarelados. Murilo, o passado cobra juros. A dívida do meu pai com o seu nunca foi paga. Eu sei que você tem a nota promissória de 300 mil da época, que com juros hoje vale a fazenda inteira. Estou quebrado. Eles estão atrás de mim. A Luísa é o pagamento. Ela é formada, inteligente, sabe organizar. Fica com ela. Ela trabalha para você até quitar a dívida antiga. É a única coisa de valor que me restou. Cuida dela. Se eu voltar, eles me matam. Hélio. Luísa leu. Releu. As palavras pareciam dançar na frente de seus olhos. A Luísa é o pagamento. A única coisa de valor. Isso. Isso é uma piada? Ela olhou para Murilo. Uma piada de mau gosto. Murilo respondeu indo até um aparador e servindo uma dose de cachaça num copo pequeno. Ele bebeu de um gole. Seu pai deve ter perdido a cabeça com os agiotas no Rio e decidiu desenterrar uma história de 20 anos atrás para ganhar tempo. Que dívida é essa? Meu pai, o coronel Aragão, emprestou dinheiro para o seu avô tentar salvar uma construtora falida. Seu avô morreu. A dívida ficou. Meu pai morreu. O papel ficou comigo. Eu nunca cobrei. Era dinheiro perdido, mas seu pai, Hélio, sempre foi paranoico. Ele acha que eu ia executar a dívida agora que ele está vulnerável. Então eu sou escrava? Luísa sentiu a bile subir à garganta. Não diga asneiras. Estamos no século XXI, não no XIX. Apesar do que essa casa pareça. Murilo passou a mão pelo rosto, a barba por fazer raspando a palma. Ele te deixou aqui porque precisava fugir de alguém muito pior do que eu. Ele usou a dívida como desculpa para te tirar da linha de tiro
e te esconder num buraco onde ninguém te procuraria. Eu preciso ir embora. Luísa pegou a mala molhada. Agora, olha lá fora. Murilo apontou para a janela. A chuva não dera trégua, pelo contrário, o barulho aumentara. Parecia que o céu estava desabando. O rio do Braço transborda quando chove assim. A ponte de madeira que vocês passaram já deve estar submersa, e a estrada vira um sabão. Se você sair a pé, morre de hipotermia ou escorrega num barranco. Se sair de carro, atola em 10 metros. Você está ilhada, Luísa, pelo menos até a chuva parar e a água baixar. 2, 3 dias. Luísa soltou a alça da mala. As pernas cederam e ela sentou no sofá de couro cobrindo o rosto com as mãos. O cheiro do couro velho misturado ao cheiro da própria roupa molhada era nauseante. Eu não acredito. Eu perdi tudo. Meu emprego, minha casa, meu pai. Murilo a observou por um momento. Havia pena em seus olhos, mas era uma pena prática, de quem está acostumado a ver coisas morrerem ou quebrarem na roça. Tem um quarto de hóspedes no fim do corredor. A roupa de cama deve estar cheirando a naftalina, mas é limpa. Tem chuveiro quente se a energia não cair. O jantar sai às 7. Arroz, feijão e carne de sol. Se não gostar, tem ovo. Ele virou as costas e caminhou em direção à cozinha. Bem-vinda à Pedra Alta. Tente não deixar a lama secar no chão. É um inferno para limpar depois. A primeira noite foi um exercício de terror psicológico. O quarto era espartano. Uma cama de ferro alta, um guarda-roupa de madeira escura que parecia um caixão em pé e uma janela veneziana que batia com o vento. Luísa não dormiu. Cada estalo da madeira, cada grito de ave noturna, cada som da chuva parecia um passo de alguém vindo buscá-la. Ela chorou baixinho, abraçada aos joelhos, sentindo-se a criança de 10 anos que esperava o pai voltar bêbado das jogatinas. Pela manhã, a chuva diminuíra para uma garoa fina e persistente. O silêncio da casa era absoluto. Luísa levantou-se, vestiu a única roupa seca confortável que tinha, uma calça de moletom e uma camiseta, e foi para a cozinha. Murilo não estava. Havia café no bule e pão caseiro sob um pano de prato. E um bilhete. Fui ver as barcaças de cacau. Se tiver fome, coma. Se tiver tédio, o escritório está uma zona. E seu pai disse que você é organizada, a chave está na porta. Ele estava brincando com ela? Tratando-a como a pagamento que o pai sugerira, ela decidiu que não faria nada. Ficaria sentada na varanda até o sinal de celular voltar ou a água baixar. Mas a tarde se arrastou. O tédio, misturado à ansiedade, era corrosivo. Ela andou pela casa. Viu fotos antigas nas paredes. Homens sérios de bigode, mulheres de vestidos fechados. A história daquele lugar pesava. Por volta das 3 da tarde, impulsionada por uma necessidade visceral de ocupar a mente para não enlouquecer, ela entrou no escritório. Era o caos. Pilhas de notas fiscais, cadernos de campo sujos de terra, manuais de agronomia e peças de metal espalhadas sobre uma mesa de jacarandá magnífica. Luísa, auditora sênior, sentiu uma coceira física nas mãos. Aquilo era uma ofensa à sua profissão. Sem pensar, começou a organizar. Separou por ano, por tipo, por fornecedor. Encontrou o livro-caixa. Começou a somar. Nas primeiras 2 horas a raiva a impulsionou. Nas 2 seguintes a curiosidade assumiu. Quando Murilo entrou, ao anoitecer, sujo de barro até a cintura e cheirando a cacau fermentado, encontrou-a sentada no chão, cercada por pilhas ordenadas de papel. Você encontrou o erro? Ele perguntou, apoiando-se no batente da porta, cansado. Luísa levantou os olhos. Ela segurava uma calculadora antiga que achara na gaveta. Você não tem um erro, Murilo. Você tem um desfalque. Ele franziu a testa. Como assim? Seu gerente de compras, as notas de insumos químicos dos últimos 3 anos. Ele está comprando de uma empresa chamada Agroverde Ltda. Já ouviu falar? É um fornecedor de Itabuna. É uma empresa fantasma. O CNPJ está baixado na Receita há 5 anos. Os preços estão 40% acima do mercado. Ele está emitindo notas frias e embolsando a diferença. Você perdeu quase R$200 mil nisso. Murilo ficou imóvel. O silêncio na sala foi pesado. Ele caminhou até a mesa, pegou uma das notas, olhou e amassou o papel. O Jonas. Ele trabalha comigo há 10 anos. Padrinho do meu filho que morreu.
Luísa não sabia do filho. A informação pairou no ar, intocada. Sinto muito, mas os números não mentem. Ele está te roubando. Murilo sentou-se na cadeira giratória que rangeu sob seu peso. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 1 minuto. Eu cuido da terra, Luísa. Sei curar praga de vassoura de bruxa. Sei o ponto certo de fermentação da amêndoa. Mas papel sempre foi minha ruína. Meu pai faliu assim. Eu estou indo pelo mesmo caminho. Luísa olhou para aquele homem gigante, derrotado por pedaços de papel. Ela pensou no próprio pai, que usava papéis para destruir vidas. Eu posso consertar isso, ela disse, surpreendendo a si mesma. O fluxo de caixa, não a traição. Posso montar um sistema, renegociar com os fornecedores reais, recuperar parte do imposto pago indevidamente. Por que faria isso? Você me odeia. Eu odeio a situação. Odeio meu pai. Você só é um fazendeiro desorganizado que me deu teto e café, e eu preciso fazer algo útil ou vou começar a gritar e correr para a mata. Murilo esboçou um meio sorriso. Acordo fechado. Mas não pense que isso valida a loucura do seu pai. Você não é pagamento, é consultora. Consultora temporária. Assim que a estrada abrir, eu vou embora. A estrada demorou 5 dias para abrir. A chuva parou, o sol tropical voltou com força brutal, fazendo a terra fumegar. Mas nesses 5 dias, algo mudou na dinâmica da casa. Luísa mergulhou no trabalho. Ela descobriu que a fazenda Pedra Alta, apesar de mal administrada financeiramente, tinha um tesouro. Cacau de varietal antigo, árvores centenárias que produziam amêndoas com notas de sabor raras. Murilo vendia aquilo como commodity, misturado ao cacau comum, perdendo milhões em valor agregado. No 6º dia, quando a estrada estava finalmente transitável, um jipe preto, moderno e agressivo, estacionou no terreiro. Não era Hélio. Luísa estava na varanda, trabalhando no laptop, que agora tinha sinal intermitente via rádio. Murilo estava na roça. Do jipe desceram 2 homens, um de terno claro, deslocado no calor, e outro que parecia um armário de segurança. O homem de terno subiu os degraus sorrindo, um sorriso de tubarão. Bom dia, Luísa Sampaio? Luísa gelou. Ela fechou o laptop devagar. Quem quer saber? Dr. Vargas. Represento o Consórcio Litoral Norte e, indiretamente, alguns credores do seu pai. Luísa levantou-se, o coração batendo na garganta. Meu pai não está aqui. Sabemos. Ele está no Uruguai, ao que parece. Mas você está aqui. E, curiosamente, seu pai transferiu 50% das cotas da empresa de fachada dele para o seu nome antes de fugir. O que torna você, senhorita Luísa, solidariamente responsável pelas dívidas e pelos ativos que ele prometeu e não entregou. Eu não assinei nada. Ah, mas assinou. Procurações antigas, lembra? Coisas de família. Vargas tirou um lenço e enxugou a testa. Mas não viemos cobrar dinheiro. Viemos propor um negócio. Seu pai prometeu facilitar a venda desta fazenda para o nosso grupo. A Pedra Alta tem a nascente que precisamos para o projeto de resort de luxo na costa. A fazenda não é do meu pai, é do Murilo. Sim, mas seu pai nos garantiu que Murilo estava endividado e que cederia. Temos um pré-contrato. Precisamos que você convença o Sr. Aragão a assinar a venda definitiva. Se fizer isso, esquecemos a dívida do seu pai. Esquecemos você. Você sai livre com dinheiro no bolso. E se o Murilo não quiser vender? Vargas suspirou como se explicasse algo a uma criança. Então a vida dele vai ficar muito difícil. Fiscalização ambiental, processos trabalhistas, acidentes, e você, minha cara, vai responder criminalmente pelas fraudes do seu pai. Temos dossiês prontos. Nesse momento, uma sombra cobriu Vargas. Murilo estava atrás dele, silencioso como uma onça. Ele segurava um facão de mato, sujo de seiva verde. Sai da minha varanda, Murilo disse. A voz era baixa, mas vibrava como o rosnado de um motor a diesel. Vargas virou-se sem perder a compostura, mas o segurança deu um passo à frente, levando a mão à cintura. Murilo nem piscou. Estou conversando com a sócia do devedor, Sr. Aragão. Você está ameaçando minha hóspede e invadindo propriedade privada. Eu vou contar até 3. 1. Vargas avaliou a situação. Murilo era grande, estava armado e em seu território. O advogado fez um sinal para o segurança recuar. Vamos embora, por enquanto. Pensem na oferta. A terra vale 2 milhões.
A dívida do pai dela é 3. É um bom negócio. Eles entraram no jipe e saíram, levantando poeira. Quando sumiram, Luísa sentou-se, as pernas tremendo. Eles vão voltar. Vão. Murilo cravou o facão num toco de madeira com violência. Eles querem a água. A nascente lá de cima abastece metade do vale. Se eles fizerem o resort, secam as roças de todo mundo. Murilo, eles têm documentos. Eles podem me prender pelas coisas que meu pai fez no meu nome. Eles estão blefando, Luísa. Se tivessem algo concreto, teriam vindo com a polícia, não com capangas de terno. Eles querem medo. O medo faz a gente assinar qualquer coisa sem ler. Ele se agachou na frente dela, ficando na altura de seus olhos. Você disse que podia consertar as contas, que podia achar os furos. Consegue achar um furo no pré-contrato deles? Consegue descobrir quem são esses caras de verdade? Eu posso tentar, mas preciso de internet rápida. Preciso acessar bancos de dados da junta comercial, do cartório. A internet rápida fica na cidade, mas se formos lá, eles podem te pegar. Então trazemos a internet até aqui. Tem uma antena parabólica velha no galpão. Se eu conseguir reconfigurar o módem via satélite, trabalharam a noite toda. Murilo subiu no telhado sob a orientação de Luísa, ajustando a antena enferrujada enquanto ela gritava coordenadas da sala. Quando o sinal estabilizou, Luísa virou uma máquina de guerra digital. Enquanto Murilo vigiava a estrada com uma espingarda calibre 12 no colo, Luísa mergulhava no emaranhado corporativo do Consórcio Litoral Norte. Achei, ela disse às 3 da manhã. Murilo serviu mais café. O quê? A empresa não existe legalmente. É uma holding de investimento imobiliário sediada num paraíso fiscal, mas os sócios... Murilo, um dos sócios, é o prefeito da cidade vizinha. E o outro é o dono da empresa que vendia os insumos químicos superfaturados para o seu gerente. É uma quadrilha. Sim, eles estão desvalorizando a sua terra, roubando seu dinheiro via gerente, para depois comprar a preço de banana usando a chantagem da dívida do meu pai como alavanca. É um esquema de pump and dump reverso. Eles criam a crise para comprar na bacia das almas. E o documento do meu pai, provavelmente forjado ou obtido sob coação. Mas isso não importa agora. O que importa é que eles estão ilegais. A licença ambiental para o resort foi negada 3 vezes pelo IBAMA. Eles estão desesperados. Se não comprarem a terra agora, perdem o financiamento internacional. Então eles não têm tempo. Não. E gente sem tempo faz burrada. A burrada veio na noite seguinte. Não vieram com papéis, vieram com fogo. Luísa acordou com o cheiro de fumaça. Eram 2 da manhã. Ela correu para a janela e viu um brilho alaranjado na direção das barcaças de secagem de cacau. Murilo! Ela gritou correndo para o corredor. Ele já estava de pé vestindo a calça às pressas, a espingarda na mão. Fica aqui, tranca a porta. Não, eu vou ajudar. Eles correram para fora. O galpão principal estava intacto, mas as barcaças de madeira com teto móvel ardiam. Eram 3 homens. 2 espalhavam gasolina. Um vigiava com uma pistola. Murilo não gritou. Ele conhecia sua terra. Ele correu em silêncio pela sombra das jaqueiras, contornando o terreiro. Luísa ficou na varanda, o coração disparado. Ela viu o homem armado se virar em direção à casa. Ele a viu. O homem levantou a arma. O estrondo do tiro da espingarda de Murilo não atingiu ninguém. Foi para o alto, um trovão seco que fez os pássaros da mata explodirem em revoada. Larguem! A voz de Murilo era aterrorizante. Os 2 incendiários largaram os galões e correram para a mata. O armado hesitou. Ele apontou para Murilo, que estava exposto na luz do fogo. Não faz isso, Murilo disse, engatilhando a 12 novamente. Você está na minha terra. Eu enterro você aqui e ninguém nunca vai achar. O homem olhou para o fogo, para Murilo e para a escuridão da mata onde seus comparsas sumiram. Ele baixou a arma, virou-se e correu. Murilo não foi atrás. Ele correu para o sistema de irrigação e abriu as válvulas. A água jorrou sobre as barcaças, sibilando ao encontrar as chamas. Luísa correu até ele, pegando baldes de areia que ficavam ali para emergências, jogando nas bases de madeira. Lutaram contra o fogo por 1 hora. Quando a última chama se apagou, restavam apenas cinzas úmidas e o cheiro acre de cacau queimado. Metade da safra estava perdida. Eles sentaram no chão do terreiro, cobertos de fuligem, suor e água. O amanhecer
começava a tingir o céu de roxo. Murilo olhou para as barcaças destruídas. Acabou. Sem essa safra, não tenho capital de giro. Eles venceram. Vou ter que vender. Luísa olhou para ele. O rosto forte estava manchado de preto, os olhos vermelhos. Ela sentiu uma onda de indignação tão forte que a fez esquecer o medo. Não, eles não venceram. Luísa, seja realista. As contas... Eu vi as contas, Murilo. Você tem estoque de cacau fino de 2 anos atrás, no armazém climatizado que você nem lembrava que tinha. E eu tenho o dossiê. Nós não vamos vender, nós vamos atacar. Atacar como? Eu enviei tudo o que achei para um jornalista amigo meu de São Paulo ontem à noite e para o Ministério Público Federal. A essa hora, a denúncia de grilagem de terras envolvendo o prefeito e o uso de empresas fantasmas já está na caixa de entrada do Procurador-Geral. E tem mais. O quê? Liguei para o comprador de cacau gourmet da Suíça, que estava na sua lista de contatos antigos. Mandei as especificações do lote que está no armazém. Ele ofereceu o triplo do preço de mercado se a gente entregar em 30 dias. Murilo olhou para ela, atônito. Você fez isso tudo enquanto eu dormia? Eu não durmo bem aqui. Muito grilo. Pela primeira vez em dias, Murilo sorriu. Um sorriso verdadeiro, que quebrou a máscara de cansaço. Ele estendeu a mão, suja de carvão, e tocou o rosto de Luísa, limpando uma mancha de fuligem da bochecha dela. O toque foi elétrico. Você é louca. Sou filha do meu pai, infelizmente. Aprendi a blefar. Só que eu uso o blefe para o bem. A semana seguinte foi um turbilhão. A matéria estourou na imprensa nacional. Máfia do cacau, políticos e empresários envolvidos em grilagem e fraude fiscal no sul da Bahia. A Polícia Federal bateu na porta do escritório do consórcio. O doutor Vargas sumiu. O prefeito teve os bens bloqueados. Na Fazenda Pedra Alta, a rotina mudou. Não havia mais medo, havia trabalho. Muito trabalho. Luísa assumiu a logística da exportação do cacau fino. Murilo cuidava da terra. Eles trabalhavam em simbiose. Ela aprendeu a diferenciar o cheiro da fermentação boa da ruim. Ele aprendeu o que era um EBITDA. 1 mês depois da chegada de Luísa, o jipe da polícia apareceu. Mas dessa vez, era para trazer notícias. Um delegado idoso desceu. Senhor Aragão, senhorita Luísa. Algum problema? Murilo perguntou, colocando-se instintivamente na frente de Luísa. Não para vocês. Encontramos Hélio Sampaio. Luísa sentiu o coração parar. Ele está vivo? Vivo e preso. Tentou atravessar a fronteira com o Paraguai com documentos falsos. Ele confessou o esquema da dívida forjada, a coação, tudo. Ele queria a delação premiada. Disse que foi obrigado pelos agiotas a envolver a filha. Luísa assentiu, sentindo uma mistura de alívio e uma tristeza profunda. O pai a usara sim, mas no fim a confissão dele a libertava legalmente de qualquer responsabilidade sobre as fraudes. Obrigada, delegado. Quando a polícia foi embora, o silêncio voltou à fazenda. Mas era um silêncio diferente, pacífico. Eles estavam na varanda, a mesma onde Luísa chegara arrastando a mala na lama. Agora, o sol poente dourava a mata. Você está livre, disse Murilo, olhando para o horizonte. O processo foi trancado. Seu pai assumiu tudo. Você pode voltar para o Rio. Seu apartamento deve estar liberado em breve. Luísa olhou para suas mãos. As unhas, antes sempre feitas, agora estavam curtas e limpas. Havia um calo no dedo indicador de tanto digitar e conferir sacas. Ela olhou para Murilo. Ele estava encostado na coluna de madeira, observando-a com aquela intensidade quieta que ela aprendera a decifrar como afeto. Eu recebi uma proposta de emprego hoje, de uma auditoria grande em São Paulo. Murilo assentiu, o rosto impassível. É uma boa oportunidade. Você é brilhante, Luísa. Essa roça é pequena para você. É. O salário é ótimo. Ar-condicionado, vale-refeição, plano de saúde. Então, quando você vai? Posso te levar em Ilhéus amanhã. Luísa levantou-se e caminhou até ele. Parou a um passo de distância. Ela sentia o cheiro dele. Terra, sabão neutro e cacau. O problema é que eles não têm cacau de origem. E o chefe provavelmente não sabe a diferença entre um trator e uma caminhonete. Murilo virou o rosto para ela, surpreso. O que você está dizendo? Estou dizendo que fiz as projeções para o próximo trimestre.
Se plantarmos mais 2 hectares do varietal Parazinho e investirmos na marca própria de chocolate, a margem de lucro dobra em 1 ano. Mas precisa de gestão. Alguém chato, que goste de planilhas e não tenha medo de lama. Um sorriso lento começou a se formar no rosto de Murilo. Você quer ficar aqui no fim do mundo? O mundo é onde a gente decide fincar raiz, Murilo. Meu pai passou a vida correndo sem raiz nenhuma. Eu cansei de correr e... Ela hesitou, depois olhou nos olhos dele. Eu gosto da companhia. Murilo não disse nada, ele segurou a mão dela. A mão dele era áspera, quente, sólida. A mão dela se encaixou perfeitamente. Vai dar trabalho, ele avisou. Eu não tenho medo de trabalho, só tenho medo de chuva na estrada. Ele riu e a puxou para um abraço. Não foi um beijo de cinema. Foi um abraço de alívio, de encontro, de 2 solidões que decidiram que juntas eram uma fortaleza. Lá fora, a primeira estrela apareceu no céu limpo da Bahia. A terra, úmida e fértil, respirava aliviada. A dívida estava paga. Não com dinheiro, nem com sacrifício, mas com a moeda mais valiosa de todas, a escolha de ficar.